Deus, Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estar aos pés da cruz. Nossos corações, Senhor, nós queremos te apresentar. O Senhor conhece o que tem dentro do coração de cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor, que somos indignos e pecadores para nos prostrarmos diante de Ti. Senhor, mas nós viemos aqui com a fé que Tu nos dás, para Te pedir, Senhor, que Tua bênção possa ser derramada e que o Senhor possa nos dar uma vida transformada. O Senhor conhece as nossas necessidades. Tu és Deus maravilhoso, meu Deus. E nós queremos sair daqui com nossas vidas melhores do que trouxemos para Te apresentar. Estamos cansados, Senhor, de sairmos das igrejas e não vermos a Tua palavra brotando definitivamente nas nossas vidas. Mas nós estamos aqui, Senhor, mesmo cansados, para Te pedir mais uma vez que perdoe todos os nossos pecados e nos transforme, Senhor. Pai querido, Pai santo, sei com cada um aqui presente, com cada família aqui representada. Olha também pelo irmão que vai partilhar a palavra conosco. Que Tua palavra, Senhor, possa brotar no nosso coração e dar muitos frutos. Nós Te pedimos, Senhor, e tudo Te agradecemos, não por nós, porque nós somos pó e cinza, mas vamos a Ti, Senhor, confiando no sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje chegamos ao fim de uma pequena jornada. Algumas pessoas que estão um pouco impacientes comigo porque dizem que eu estou enrolando há 2 domingos já, que eu não respondo a tal da pergunta. Mas ao mesmo tempo, se eu respondesse logo no primeiro, né? Tem que ter um. E do fundo do meu coração e com certeza do coração da família do Espaço Novo Tempo, nós estamos muito felizes pela presença de vocês aqui. Todos nós viemos adorar aqui de alguma forma. Nós viemos adorar a Deus aqui. Alguns estão adorando a Deus no fato de terem saído de casa, ter deixado suas outras opções de domingo à noite. Outros adoraram a Deus aqui cantando, tocando. Obrigado, Guto. Obrigado por nos ajudar e fazer com que todos nós adorássemos a Deus mais uma vez. Obrigado, Eveline. Cadê ela? Saiu. Bebezinho, né? Mas acima de tudo, obrigado a Deus por ter nos trazido aqui. Tem uma pergunta que é fácil de ser respondida. Eu acho que a maioria, pelo menos esmagadora das pessoas que estão aqui, eu acho que eu sei a resposta. Vocês acreditam que Deus existe? Sim. Normalmente essa pergunta, ela... Baixa só um pouquinho o microfone, por favor, Caio. Normalmente essa pergunta, ela é feita de uma outra forma. Ela fala assim: você acredita em Deus? Agora, eu considero 2 coisas diferentes. Se eu perguntar para você acredita na sua esposa? Você não está pensando que eu estou perguntando se você acredita que ela existe. Você acha que eu estou perguntando se você confia nela, no que ela fala, não é isso? A pergunta é: tudo bem, vocês acreditam que Deus existe. Vocês acreditam em Deus? Acreditam em Deus? Eu acho que se tem alguém digno, digamos assim, de confiança, em tese, é Deus. Em tese é Deus. Vocês acreditam que se Deus falasse para vocês, Deus aparecesse assim, e falasse: olha, filho, vamos aqui. Aí ele leva você para sei lá, para um penhasco assim. Falou: filho, pula aí que eu vou te segurar. Você pulava?
A Jéssica ia perguntar pra quê? Aí ele ia olhar sério pra você e falou assim, filha, às vezes eu faço isso com a Mariana. Filha, pula. Você pulava? Se ele fizesse essa cara, você acha que você pulava? Que nem a mamá, né? Tá bom. Então, esse exemplo que eu dei, essa dúvida, talvez, esse receio, é porque, em tese, Deus está te pedindo e você sabe o resultado da lei da gravidade. Isto é, você sabe que se você pular, você despenca. E aí você tem que confiar mais em Deus do que na lei da gravidade. Não é assim? E essa dúvida é justamente porque talvez você tenha pensado, mas peraí, será que dá para confiar mesmo? Aí alguns estão falando, eu não ia ser que nem a Jéssica não. Falou para pular, eu pulava, de bico ainda. Mas o fato é que eu saiba, a não ser que tenha algum anjo disfarçado aqui. Anjo, não o anjo que caído, o anjo ainda fiel a Deus. A não ser que tenha um anjo disfarçado aqui, todos aqui nós somos pecadores. E para mim, eu vou dividir com vocês uma opinião. Na minha opinião, a coisa que melhor define o pecado, sabe o que é? É dúvida. Mais do que qualquer outra coisa. O pecado nasceu com uma dúvida. O pecado chegou até nós por intermédio da dúvida. Não, o Senhor disse que todas as frutas, todos os frutos do jardim eu posso comer, mas Ele disse para eu não comer dessa árvore, porque se eu comer, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Dúvida, quem está certo? Deus ou a serpente? Peraí, a serpente está comendo aqui do fruto, ficou mais inteligente e não morreu. E eu tenho que acreditar em Deus, porque a única coisa que Ele fez foi dizer isso. Fora ter feito todo o universo, ter me criado, tudo, mas enfim. Mas Ele me disse e não deu evidência nenhuma que eu ia morrer, e a serpente aí está me dando duas evidências. Uma, que ela ficou mais esperta. E é o que ela está dizendo que eu vou ficar se eu comer do fruto. Que eu vou ficar mais esperto, vou saber o bem e o mal, vou ficar que nem Deus. E a segunda é que eu não vou morrer. E ela comeu do fruto e também não morreu. Ela me deu duas evidências, Deus não deu nenhuma. Dúvida. E se a gente pensar bem, o nosso pecado ele nasce de fato de uma dúvida. Deus fala assim, olha, não minta. E a gente mente porque a gente acha que talvez a gente vai se dar mal se a gente falar a verdade. Deus fale, olha, tenha só uma esposa, só um esposo, seja feliz com ele. E a gente pensa, não dá para ser feliz só com essa esposa não, ou só com esse esposo não. Deus fala, olha, se alimente dessas coisas que faz melhor para você, e a gente fala, não, mas isso aí, eu não vou ficar satisfeito comendo isso daí não vai me dar prazer. Em suma, parece que a gente não acredita que Deus é capaz de nos dar a felicidade se a gente fizer o que Ele pede para a gente fazer. O fato é que a gente pode dizer, e a gente pode ter todas as evidências, a nossa razão fala, Deus é digno de confiança, mas a gente não age coerentemente com essa ideia. Se vocês não pararem de prestar atenção no Benício, eu vou pedir para ele se retirar do recinto. Mas a maior de todas as dúvidas, na verdade, que paira sobre todo o universo, na verdade não paira mais, mas pairou. Alguém colocou em dúvida o caráter de Deus. E sabe qual é o problema em alguém colocar em dúvida o caráter de alguém? É que se alguém colocar em dúvida o meu caráter,
como é que eu posso provar que essa pessoa está errada? Adianta eu falar alguma coisa? Se eu falar algo, não, mas imagina, eu sou um cara bom, eu sou um cara isso, aquilo. Isso vai dirimir todas as dúvidas? Vai resolver a dúvida da cabeça de alguém? Só o que eu falo? Não, né? Então alguém colocou uma dúvida sobre o caráter de Deus. E colocaram uma dúvida sobre o caráter de Deus e Deus ia fazer o quê? Uma opção seria ele falar assim, eu vou acabar com a dúvida. O que é que ele fazia? Ele acabava com o criador da dúvida. Ia resolver a dúvida? Ia aumentar a dúvida. Ia aumentar a dúvida. E muitas vezes a gente pensa, por que Deus não permite o mal? Ele devia ter cortado. Não, por que ele não acabou logo com Lúcifer logo no começo? Pois é, por isso. Se ele acabasse com Lúcifer no começo, a dúvida ia estar muito maior. Talvez ele... Mais ainda, ele dá razão para a dúvida. Pergunta, Deus alguma vez deu alguma razão para nós duvidarmos dele? Mas bem que vocês vieram hoje aqui. Vieram hoje aqui porque a dúvida é porque os bons sofrem o mal. Em suma, por que Deus permite? Por que Deus permite? Será que nunca ninguém aqui ficou com uma dúvida sobre Deus? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite que isso aconteça? Dúvida. E aí, de repente, Deus, o seu caráter é colocado em dúvida e não adiantava ele falar absolutamente nada, ele declarar nada. Até mesmo porque Deus é um ser tremendo que as suas principais ações são gigantescas. Ele vai falar o quê? Eu sou o criador do universo. Todo mundo já sabia. Ele ia falar o quê? A dúvida nunca foi sobre o poder de Deus. A dúvida é sobre o caráter dele. E aí, de repente, quem estava com a razão? Um inimigo que coloca em dúvida? Ou Deus? Quem é o verdadeiro? Quem realmente é digno de confiança? E assim como, se alguém colocar em dúvida o meu caráter, a única forma de eu provar que essa pessoa está certa ou errada, a única forma que tem é eu falar, observe os meus atos. É ou não é? Observe a minha vida. O que eu disser não vai adiantar nada. Mas a minha vida fala, os meus atos falam. Eles vão declarar quem eu sou com relação ao meu caráter. Se Deus tentasse resolver a dúvida do alto do seu poder, que ninguém se iguala ao poder dele, todo mundo ia dizer que era uma briga covarde. Briga covarde. É porque os dois não estão aqui para eu dar um exemplo. É que nem eu brigar com o Humberto, com o Júnior. Bem que vocês podiam estar assistindo. O pessoal do Facebook, vocês que estão assistindo, muito bom. Mas ia ser covarde da parte deles. Né? Venhamos e convenhamos. Hã? Mas tinha um Deus do lado dele, né? Só, né? Mas então, o que Deus fez? Deus, ele aceitou que o seu caráter foi colocado em dúvida. E sabe o que ele fez? Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Vamos os dois mostrarmos as nossas ações, o que nós produzimos. E ele deixou o mal se desenvolver, mostrar a cara. Porque pense bem, hoje quando a gente fala em mal, todo mundo sabe o que é mal. Na tua cabeça vem um monte de cena horrível. Mas no começo, quando o mal surgiu, o mal não era o mal era uma opção. Era como se você tivesse uma camisa azul e uma verde. Para eles era só uma coisa diferente, não era um mal.
Era só o jeito de Deus e o jeito de Lúcifer. Era só uma alternativa. E é, na verdade, o que passa na nossa cabeça. Quando a gente não quer fazer exatamente o que Deus quer, a gente acha que o que a gente quer é uma alternativa apenas, não é o mal. A gente fica arranjando um jeitinho para justificar o nosso ato como uma alternativa. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente pensa, mas não estou fazendo mal a ninguém. O máximo que a gente chega quando a gente está sendo... Não, o máximo que eu estou fazendo mal é a mim mesmo. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas Deus permitiu. Ontem, o grupo Movimente, aqui do espaço, os jovens fantásticos, eles fizeram um movimento, uma ação, onde nós nos reunimos e fomos até o Emoce para doarmos sangue. E foi uma turma boa. Criamos um problema no Emoce, tiveram que dar uma bronca na gente, porque a gente estava fazendo muito barulho. Aí quando disseram que não podia mais fazer barulho, o Diego foi embora. Falei, não, se não pode fazer barulho, eu não tenho o que fazer aqui. Aí ele foi embora. E ele ia cacar. Vocês acham que é exagero? Foi ou não foi que você me disse? Não, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Ele não podia doar. Então ele só foi lá para fazer barulho. Quando falaram que não podia fazer barulho, ele foi embora. Agora eu completei, mas não foi isso? Olha aí, tá vendo? Aí a gente foi doar sangue lá, né? E eu nunca tinha doado sangue, porque desde há muito tempo eu tomo remédios para enxaqueca e tudo mais, e que esses remédios não me qualificavam para doar sangue. Só que agora eu estava limpo, digamos assim, né? E aí eu fui me candidatar a doar sangue. Estava ansioso, nunca tinha doado sangue e tal. E todo mundo doando, aquele negócio, aquele clima legal. E aí eu fiz o meu cadastro, entrei no consultório e eu recebi a notícia de que eu não podia doar sangue. E eu vou contar para vocês por que eu não posso doar sangue. A história começa há um tempo já. Eu não queria ser médico, eu sou médico, para quem não sabe, eu não queria ser médico no começo, quando eu estava no segundo grau, na época era segundo grau, agora é secundário, médio. Agora é secundário, eu regredi, né? Eu fui para trás. Ginásio. Daqui a pouco eu tô Dom Pedro II. Não é possível. Ensino médio. Enfim. A velhice é terrível. E eu queria ser militar, porque eu era de um grupo chamado Desbravadores, que é tipo escoteiro, assim, e eu era hard, assim, faca na caveira, eu era sobrevivência, selva, adorava, tinha brincadeira de bandeira, pra mim tinha que ser à noite, no meio do mato, e era rastejando, e se arranhando todo, e fazendo de conta que não ia aparecer uma cobra na frente, e vai lá e tal, pra mim era fantástico, e é fantástico, nossa, acender fogueira sem fósforo, eu não vou falar tudo que eu fiz, enfim, mas era muito massa e eu queria ser o Rambo. Tá vendo que eu não sou o único velho aqui? Porque a moçadinha nem sabe o que é Rambo. Enfim. É problema que eu sou mais velho ainda, eu sou da época do Braddock. Olha aí, o Paulo agora, ó. O Paulo agora, olha aí, ó. O Paulo acusando a gente de velho da... Olha aí, ó. Ele sabe o que eu tô falando. Então, aí... O lobo solitário. Aí... Só que... Eu me correspondia com um tio afim meu, casado com uma tia minha de São Paulo. E era meio história tipo Paulo e Timóteo, assim, sabe? Ele me dava uns conselhos. Naquela época eu usava carta com selo. Não sei se vocês sabem o que é isso também. Mas... E eu me correspondia com ele e tal. E aí ele soube do meu sonho, das minhas aspirações. Ele me mandou uma carta que eu costumo chamar de carta bomba. Porque explodiu os meus sonhos. Ele começou a falar sobre
o que eu pensava, as minhas ideias sobre Deus e tudo mais, e como isso não combinava muito com os meus sonhos. Porque a parte de acampar, de sobrevivência, na verdade, é só um meio. Porque se você vai para as Forças Armadas, você vai fazer aquilo para a guerra. Para matar pessoas, no caso de necessidade. Para obedecer ordens para matar pessoas. E, de repente, uma dessas ordens pode não ser uma coisa lícita. Pode não ser só para defender o território. Pode ser que nem por motivos econômicos e tudo mais. Enfim, isso a gente pode até discutir depois. Mas, para mim, eu vi ali que era Deus falando comigo que eu não podia. E aí eu lembro de ir para o meu quarto, ajoelhei e falei, olha Deus, seguinte, entendi a mensagem, não vou mais ser militar. Agora você vai ter que me dizer o que é que eu vou ser. Porque eu não faço ideia. Aí passou um tempo, pouco tempo, assim, eu recebi a visita de um primo, a profissão do primo. Pois é, óbvio, né? E aí eu conversando com ele, sabe quando você vai percebendo Deus assim, sabe? Conduzindo as coisas. Aí eu falei, tá. Aí ele foi embora, aí eu voltei pro meu quarto. Oh Deus, tudo bem, entendi a mensagem. Deus quer que eu seja médico. Eu era um bom aluno. Não era nerd assim e tal. Naquela época nem existia essa expressão. Nessa época era isso. Eu era de boa, assim, um cara normalzinho e tal. Mas eu era um bom aluno. E estudava num bom colégio. Então o normal, o natural seria um bom aluno de um bom colégio entrar na faculdade. E no primeiro vestibular que eu fiz, os meus amigos passaram e eu não passei. E aí no pensamento, né, tipo, poxa Deus, como é que é isso aí? Aí vem a primeira coisa, não, eu não fiz a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, Deus tem que fazer a dele. Aí estudei mais. Aí prestei uma segunda vez. E aí sim, eu não passei de novo. E naquela época, não sei como é que é hoje, mas tinha vestibular de 6 em 6 meses e só tinha a federal, só a UFC. Aí eu fiz a primeira vez, né, que eu falei, fiz a segunda, não passei. E isso, tipo assim, vem os amigos já irem para o segundo semestre da faculdade. E aí, no final do ano, eu prestei de novo, só que aí eu prestei também para fisioterapia, e aí passei em fisioterapia super bem, entre os primeiros lugares e tal, enfim, comecei a fazer fisioterapia. Eu fui o pior aluno da fisioterapia da história da humanidade. Eu não gostava, enfim. E aí chegou no meio do ano, minha irmã me liga, eu já tinha ficado de DP de um monte de matéria já, DP é dependência. E ela me liga, estava fazendo mestrado em São Paulo, ela falou, Cris, você está gostando aí de fisioterapia? Eu falei, por que não vem fazer aqui? Porque aqui tem um monte de faculdade de medicina. A frase foi, não é possível que você não passe em uma. É bonito quando a família confia em você. É emocionante, assim, né? É uma coisa assim, né? O pessoal tinha fé em mim. Claro. E aí, beleza, eu falei com os meus pais, não pisei mais na faculdade, na época era Unifor, né? Não pisei mais na Unifor. E aí, tipo, isso foi numa segunda, terça-feira. Na quinta-feira eu já estava pegando o avião para São Paulo, porque tinha que chegar rápido para me matricular num cursinho. Isso já não era mais no meio do ano, não. Isso, minto, era setembro, outubro, um negócio assim. E aí, porque ia começar o intensivão. Intensivão é um cursinho de 2, 3 meses que te preparam, ou não, para o vestibular. E aí eu cheguei lá, me matriculei no intensivão. Em resumo, aí sim, agora eu passei. Eu passei mesmo. E depois eu posso dar detalhes, mas o fato é que, nítido, foi um milagre de Deus. Fazia 6 meses que eu não estudava nada de matéria para vestibular. Eu fiz um vestibular onde a quantidade de concorrentes para medicina era a quantidade de concorrentes para todos os cursos da UFC. E passei super bem, podendo ter escolhido, tinha 4 faculdades, eu podia ter escolhido qualquer uma das 4. E escolhi a que eu queria. Espera-se que, diante de uma bênção dessa, Deus te entregando na mão uma bênção tremenda, uma das melhores faculdades de medicina do país, você chegando lá,
a expectativa de você ser o melhor que devolver para Deus, dando um testemunho, sendo, enfim, alguma coisa. O fato é que eu me distanciei de Deus de uma forma terrível. O fato é que aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. Eu me distanciei de Deus. A faculdade de medicina é assim, ela é período integral. Então você sai cedo de casa, chega lá e passa o dia inteiro lá. Você não vê tua família e tudo mais. E eu estava a 3.000 quilômetros da minha família. Estava solto no mundo, digamos assim. E aquele ambiente foi me seduzindo. Foi me seduzindo. E você fica imerso naquilo. E eu queria ser eles. Eram pessoas bonitas, descoladas. Eu queria ser eles. E eu comecei a tentar ser eles. E fui me distanciando de Deus, me distanciando de Deus. E muitas vezes a gente não tem ideia do que a gente é longe de Deus. A gente longe de Deus, a gente é um ser tão egoísta que a gente não consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta. Quando a gente machuca pessoas. Eu feri e magoei muita gente. E eu só tenho noção disso hoje. Se você me perguntasse há um tempo atrás, eu não tinha essa noção. Porque enquanto você está vivendo, você acha que aquilo é normal. Aquele sofrimento que aquela pessoa passou com você, aquilo faz parte da vida. Você não percebe que você é o causador daquilo. Que você é a causa, a origem daquele sofrimento, daquela dor, fazer uma pessoa chorar. Gente, a minha tia, Fleuris, que muitos conhecem aqui, ela saiu daqui de Fortaleza para ficar comigo lá no apartamento. No meio do curso de medicina, eu sem pesar o que ia ser, o que tinha sido para ela e o que era para ela, eu simplesmente resolvi morar numa república. E aí ela foi morar com uma tia minha no interior, e eu mal ia ver a minha tia. Eu traí o sentimento de muita gente, achando que era normal. Mentia. E as coisas continuavam dando certo, academicamente falando. Acabou a faculdade, eu passei numa prova de residência do mesmo nível do vestibular também. Os meus colegas não acreditavam que eu tinha passado. Eu fazia parte de uma turma que era tão estudante que eles me chamaram de traidores, porque eu fui o único que passei na prova. Aí durante a residência, eu me casei. Continuei magoando pessoas. Vim aqui para Fortaleza, meu pai estava muito doente. Cheguei aqui em Fortaleza, longe de Deus. Comecei a trabalhar muito, muito. E de tanto trabalhar, eu acabei ficando doente. Numa das crises que eu tive, foi me prescrita uma medicação analgésica, uma medicação para dor. Essa medicação para dor, ela tem um efeito colateral, digamos assim, ela tem além do efeito analgésico, além do efeito de tirar a dor, ela dá uma sensação de bem-estar, ela dá um barato. Te deixa meio grogue, assim, mas uma sensação fantástica. O fato é que eu continuava doente, comecei a tomar mais dessa medicação, daqui a pouco eu comecei a tomar medicação sem estar com dor.
eu me tornei dependente dessa droga. No meio dessa história, a minha então esposa não aguentou a barra, foi embora, voltou para São Paulo. E ela aguentou muita coisa ainda. E em meio de crises e outras de vício e tudo mais, aparentemente minha vida estava uma maravilha. Quem olhava de fora, eu tinha um carrão importado, tinha muito dinheiro, morava numa casa grande para um cara que era então solteiro. A Rê me conheceu nessa época. Para quem não sabe, a Rê é minha esposa. Linda. E eu até contei para ela, logo no começo do nosso namoro, ela não fazia ideia do que era. E passou um tempo, eu entrei em novas crises, tive recaídas, e a minha vida foi desmontando, foi desmoronando. E eu continuava me destruindo e destruindo as pessoas à minha volta. Traindo a confiança, mentindo. E o pior de tudo é que é quando você mente usando a vontade que as pessoas têm de que o que você está falando seja verdade. É de uma covardia você usar o desejo das pessoas de quererem o teu bem, que esteja correndo tudo bem, você usar isso para atrair a confiança delas. Num momento de desespero total, onde eu não via mais saída, eu me tranquei num banheiro e injetei uma dose maciça, o que era para ser uma overdose. Que com certeza teria matado qualquer um de vocês, até o maior de vocês. Não aconteceu nada. Eu peguei um canivete suíço, que eu tenho até hoje, e tentei cortar a artéria. Eu lembro que eu tentei dissecar a artéria radial, porque eu queria cortar as duas. Então eu não queria cortar o tendão para poder usar essa mão para cortar outra. Tentei dissecar e não cortava. Cortou a pele, cortou tudo, mas na hora de cortar a artéria eu fazia força e não cortava. Eu fui, poxa, deve ser uma aponeurose, alguma coisa aqui, alguma cicatriz. Fui para o outro braço, tentei dissecar de novo, tentei cortar de novo, não consegui. Enquanto isso, a Reis murrava, chutava a porta, tentando abrir a porta. E eu brigando com Deus, por que Ele não me deixava morrer? Me deixa morrer. Deixa eu acabar com isso. E aí, uma sensação pior ainda do que a que eu estava sentindo quando eu tentei cortar os pulsos, que era a sensação, nem morrer eu consigo. Eu não sirvo nem para morrer. Vai todo mundo depois ficar pensando que eu estou fingindo, que eu estou dando um pitizinho. Aí eu abri a porta e tiro e queda, fui pronto-socorro, a médica achando que eu estava dando showzinho. O que vocês estão vendo aqui em pé na frente de vocês agora é esse ser humano absolutamente destruído, que a única coisa que queria era a morte. A diferença daquele momento para esse é uma palavra: Deus. Eu sou o mesmo.
Eu sou o mesmo vilão da história. Eu não sou absolutamente nada melhor do que uma pessoa que já machucou tanta gente, já feriu tanta gente, já traiu tanta gente, já fez tanta gente chorar. Graças a Deus eu posso olhar para minha esposa, eu sei que ela me perdoou. Eu sei que Deus me perdoou. Mas eu sou exatamente, dentro de mim existe exatamente o que é Deus, e na minha história tem exatamente o que é não Deus. Dentro de mim existe o mal. Na sua forma, na minha história existe ele na sua forma pior, mas dentro de mim ele ainda existe. E Christian, por que você está aí na frente? Porque absurdamente Deus fez uma coisa muito pior, Jéssica, do que me mandar pular de um precipício. Ele mesmo sabendo, ele é a única pessoa que sabe exatamente o que eu sou, porque ele me viu fazer as piores coisas que eu já fiz na minha vida, e que ninguém sabe tudo o que eu fiz. Nem eu lembro de todo o mal que eu fiz. Ele sabe, e apesar disso, ele virou para mim e falou assim: Christian, seja uma bênção. É muito mais fácil pular de um precipício, Senhor. Eu não sei o Deus de vocês, mas o meu Deus é um Deus que ele conseguiu mostrar que aquela cruz, ela tem um valor muito maior do que eu pensava. Ela me alcançou num lugar onde eu imaginei que nem Deus alcançaria, porque ela me alcançou num lugar onde eu não queria que ele fosse. Eu não queria a salvação, eu queria morrer, e ela me alcançou. A salvação me alcançou lá. Eu não queria aquilo, eu não queria a salvação, eu não queria a cruz, mas Deus me alcançou lá. E aí, muito tempo depois, eu descobri que a história não começou no vestibular. Não começou no dia que eu descobri que não era para ser médico. Muito tempo depois, eu tive a bênção de um profissional, um psicólogo, viu, Debinho? Um psicólogo, eu conversando com ele, eu descobri que muito das minhas atitudes era porque eu nem sabia, mas aconteceram coisas na minha vida, na minha infância, que não deveriam ter acontecido. Eu passei por situações que alteram até, situações de estresse, enfim, quando eu era um bebezinho, que alteram a fisiologia do cérebro e que me predispunham e me predispõem para certas atitudes. E quando eu fui descobrindo isso, eu fui ficando revoltado, sabe? Com raiva das pessoas que fizeram isso comigo, com a minha família. E até que eu parei para pensar e o Espírito Santo, Deus falou claramente na minha cabeça: mas Christian, o que essas pessoas sofreram também? Você acha que a vida da sua mãe, a infância dela foi melhor que a sua? Que a infância do seu pai foi melhor que a sua? E aí eu comecei a imaginar, então a culpa é dos meus avós? Não, imagina o que eles receberam. E aí para mim foi muito nítido uma coisa que a gente falou no domingo passado. A gente não pode receber de herança a vida eterna, a gente só recebe de herança o mal. Os nossos pais não têm a perfeição e a pureza
para nos passar. A gente recebe centenas de gerações de maldade, de pecado, e nós somos resultado disso. O que nós merecemos, nós aqui, habitantes da terra, é todo mal. Nós não podemos produzir coisas boas. O que acontece é que no meio dessa perspectiva terrível de maldição, de sofrimento, onde Deus poderia ter falado assim, olha, pronto, olha aí, tá vendo o universo? Olha o que é o mal. Olha para a terra, olha para o Christian, isso aí é o mal. Tá vendo, Christian? Isso é o mal. Olha, Christian não, universo. Olha para o Christian, vocês vão descobrir o que é mal. Olha aí, ó, mente, trai. Isso é o mal. Vocês querem isso? Agora, que Deus é esse que, podendo ter feito isso e teria mostrado toda a face do mal, ele, na hora de mostrar a sua atitude, sabe qual foi a atitude dele? Ele, na hora de brigar com Satanás, ele não se tornou um igual a Satanás para brigar de igual para igual. Sabe o que ele fez? Ele se tornou um mais fraco que ele. Ele veio como um Christian da vida. Onde a única força que ele tinha era a força de Deus, porque a força dele, o poder dele como Deus, ele abdicou para se tornar um Christian. E aí ele larga tudo isso e vem para a terra, mas ele não vem como um Cristo, ele vem como pior de um Cristo, ele vem como uma criança paupérrima que não teve nada, cresceu como um cara pobre, morreu a pior de todas as mortes. Esse é o caráter de Deus. Como é que eu vou contestar esse caráter? Como é que eu tenho coragem de virar para esse Deus e falar, o que o Senhor fez? Por que o Senhor não faz nada diante de tanto sofrimento? Que nada é esse? A pergunta não é que eu tenho que falar, por que Deus não faz nada? A pergunta é, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque eu posso fazer muita coisa e não faço. Deus, ele fez o mais difícil de tudo. Ele fez tudo. Ele deu tudo. Absolutamente tudo. E o que eu estou dando? Quem sou eu para apontar o dedo para Deus? E ele fez tudo isso, não é para salvar só o outro ou para diminuir o mal que existe lá fora. Ele fez tudo isso para me salvar. Me salvar de mim mesmo. Da porcaria de ser humano que eu sou. Que não só é autodestrutivo, como quer destruir tudo que está à sua volta. Esse é o caráter, um caráter... Não dá para entender esse caráter de Deus. O meu Deus eu não consigo entendê-lo. Eu não consigo entender por que ele me salvou. Eu não consigo. Não faz sentido. Eu fui parar onde eu fui parar porque eu quis. Eu optei. Eu não estou dizendo que me forçaram a fazer o que eu fiz, não. E mesmo assim ele me alcançou lá. Se vocês me perguntarem o que eu mais quero de Deus, eu quero que essa luta acabe. Eu quero que Ele tire esse mal que tem dentro de mim. Eu quero ir para um lugar que Ele prometeu. Ele chama de: eis que fiz novos céus e nova terra. E Ele fala que Ele vai morar lá. Faz sentido também.
Ele podendo morar com tanta gente. Ele falou que vai morar comigo. Essa música que eu vim ouvindo com a Mariana no carro é a nossa música preferida. Fala I Can Only Imagine. Ela fala sobre o encontro com Jesus. Eu acho que eu vou querer passar um tempo observando Jesus de longe. Vou ter que passar um tempo esperando assim. Eu sou muito grato a Deus por duas coisas. Um é pela vida, porque a vida é um milagre fantástico. Mas eu sou mais grato ainda, não pelo início, eu sou mais grato a Deus pelo fim. Pelo dia que vai ter fim. Pelo dia que eu vou ter certeza que eu nunca mais vou correr o risco de virar o Christian que eu já fui. Que eu vou poder dizer adeus para esse Christian. Talvez nesse dia eu se eu fosse dizer agora, numa frase, por que os bons sofrem o mal? Eu diria que os bons sofrem o mal porque não tem outra forma de acabar com o mal. Não tem outra forma de Deus livrar os bons do mal. Não tem outra forma. Tem um verso na Bíblia, Romanos 8, 28. Alguns sabem de cor aqui. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que impressiona e o que marca nessa frase é dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que a morte de um inocente coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas como é que a morte do inocente vai cooperar para o meu bem? Alguns manuscritos falam nessa frase assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. E nessa hora é que faz sentido aquilo que Deus fala: olha, Christian, nós vamos juntos
E aí faz menos sentido ainda, mas é o que Deus fala: nós vamos juntos acabar com o mal. Você vai comigo, na tua vida, você vai mostrar para todas as pessoas o que é o mal. Mas você vai mostrar muito mais ainda quem sou eu. E é por isso que eu não tenho coragem de dizer não para Deus quando Deus fala: Christian, seja uma bênção. Porque tudo que aconteceu na minha vida, toda a desgraça que aconteceu na minha vida, hoje ela existe para uma coisa: para ser bênção para alguém. Hoje ela existe para uma coisa: para dar fim ao mal, para dar fim ao sofrimento. Porque em breve está chegando o dia que Jesus vai voltar. Ele vai voltar a essa terra e vai acabar com o mal de vez. E sabe quem Ele quer que eu seja nesse dia? Uma testemunha num julgamento. Sabe quem é o réu no julgamento? É Deus. E eu vou ser uma testemunha de defesa de Deus. Deus foi acusado. Lembra que a gente falou no começo? Que o caráter dele foi questionado. E Deus quer que eu seja uma testemunha do caráter dele. Por isso que Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. O sofrimento existe porque a nossa humanidade escolheu o sofrimento. A nossa humanidade escolheu dar as costas para Deus. Mas Deus nos deu mais uma nova chance. Mais uma chance. Para cada um de nós. Para que nós, como Ele, que usou o sofrimento para provar para o universo o seu caráter, Ele quer o nosso sofrimento. Não que Ele quer que a gente sofra, mas na nossa vida, o sofrimento na nossa vida vai servir para quê? Para glorificar o nome dEle. Eventualmente nós sofreremos. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Nas bem-aventuranças Ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de... Ele quer que a gente seja. Partilhar conosco o seu futuro. E o futuro de Jesus é sentar no trono com o Pai. E Ele quer que nós, o Apocalipse fala isso, que nós sentemos com Ele no seu trono. Ele quer que usemos coroa como Ele usa. Ele quer partilhar do seu futuro conosco. E nós aqui temos que ser bênçãos como Ele foi. Nós temos que traduzir o seu caráter, por mais absurdo que seja isso. E eu sei do que eu estou falando. Porque os bons sofrem o mal? Em primeiro lugar, porque só existiu um bom. O que a gente pode substituir esses bons é porque os filhos de Deus sofrem o mal. Porque nós vamos partilhar um dia o futuro e a recompensa que só Jesus merece. Hoje, se Deus me perguntasse: Christian, você quer morrer? Eu ia falar não. Por vários motivos. Um, por causa da minha família. E segundo, eu não quero descansar enquanto Jesus teve que passar o que Ele passou. Eu não mereço descansar agora enquanto Ele teve que passar o que passou. Bruno, Amandinha, o Apocalipse também fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E durante um tempo eu fiquei
me perguntando que fim era esse, se Deus é eterno. E se tudo que Ele faz é eterno, não tem fim? Que fim é esse? Eu não sei se eu estou certo. Mas uma tradução do significado desse fim eu tenho certeza. Porque Jesus é o fim de todo mal e sofrimento. Jesus é o fim do meu mal, do meu sofrimento. É o fim daquilo que eu posso causar de ruim para qualquer pessoa. Jesus é o fim disso. E Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Ele é o princípio e o fim. E Ele tem a eternidade esperando por nós. Os sinais são indiscretos. Saudade nunca mais senti, e enfim teu nome irei descobrir, e só assim descansar, em ti descansar pra sempre. O tempo passa por aqui, e Ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos. Saudade nunca mais senti, e enfim teu nome irei descobrir, e só assim descansar, em ti descansar pra sempre. Penso em desistir, lembro que você insistiu em mim.
não sei quantos estão tão cansados quanto eu. Mas a gente precisa aceitar o chamado de Deus para ajudarmos a dar um fim ao sofrimento, para sermos parte do fim, para termos parte nesse desfecho maravilhoso. Para muito em breve a gente encontrar esse Deus, esse Jesus, esse Redentor. Para isso a gente precisa mudar, sabe? A gente precisa realmente confiar no plano de Deus para nós, no desejo dele para nós, para nossa vida. A gente tem que pegar e abrir mão das coisas que estão nos separando dele. Se você quiser fazer hoje uma entrega especial, se você quiser dizer para Deus: Deus, muda minha vida, transforma minha vida, se você realmente não se sinta constrangido a nenhuma atitude, mas se você realmente estiver sentindo isso, eu queria que você viesse aqui para frente para a gente orar junto, porque eu preciso de alguém orando comigo, porque a minha luta é muito pesada. Esse Christian, ele é um fantasma. Ele fica querendo toda hora me separar desse meu Deus, sabe? E eu não quero esse Christian, eu quero o Christian que Jesus fez nascer em mim. Eu quero uma pessoa que possa encarar a eternidade. Eu quero ser uma pessoa que não sinta a vergonha que eu sinto hoje. Eu não sei como é que seria hoje eu encontrar Jesus. A gente está junto nessa. Vamos agora curvar um pouco a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, o Senhor é um mistério para mim, Senhor. A gente não merece esse amor. Como é que de um ser tão gigante sai um amor por seres assim tão errados como nós?
A gente precisa, Senhor, que aconteça com a gente o que aconteceu com Isaías. A gente precisa que saia uma brasa do teu trono e venha purificar nossa vida. E a gente quer ficar aqui na terra, Senhor, para ajudar Jesus. Parece estranho, um Deus, a gente querendo ajudar um Deus, mas na verdade é para aceitar um convite que Ele nos fez. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou, Senhor, para que a gente aqui na terra, a gente represente o teu caráter aí no céu, por mais absurdo que seja isso. Pai, a gente não vai conseguir sozinho. A gente já falhou tantas vezes. Já quisemos ser diferentes tantas vezes, já falhamos tantas vezes. Mas nos ajuda, Senhor. Transforma a gente, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós estivemos aqui durante 3 domingos para descobrir por que que o mal sucede e acontece com pessoas boas. Para descobrir, Senhor, que na verdade isso aconteceu mal para uma pessoa boa. E todo o mal foi para cima dele. E hoje, Senhor, nós queremos fazer parte dessa missão de redimir o teu caráter junto com Cristo. Que o Senhor utilize tudo à nossa volta, Senhor, inclusive o sofrimento, para moldar o nosso caráter, para nós usufruirmos da eternidade contigo. Para que por nossas vidas, Senhor, outros possam ver a ação do Teu Santo Espírito, da Tua salvação, e que possam querer também isso, Senhor. Possam querer ver as suas vidas transformadas, possam querer experimentar o que é ter o Senhor em suas vidas ao ver a nossa vida transformada por Ti, Pai. Cuida das nossas famílias, Senhor. Cuida dos nossos pequenos. Que nós, tão imperfeitos, possamos conduzi-los aos Teus pés. E que eles possam também fazer parte dessa missão. No que falhamos contigo, Senhor, não temos desculpa, só temos uma coisa a fazer, que é pedir perdão. E nos ajuda, Senhor, a nos perdoar daquilo que já fizemos. Ajuda a perdoarmos aquilo que fizeram contra nós. E acima de tudo, Senhor, volta logo. Nós te oramos muito claramente, sabendo que não temos merecimento nenhum, mas te oramos, Senhor, em nome daquele a quem um dia poderemos abraçar, tocar em suas feridas, e cada um agradecer da sua forma. Em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém.